Viver sozinho pode parecer, à primeira vista, o auge da liberdade. Ninguém te cobra, ninguém te limita, ninguém te diz o que fazer. É só você e o seu próprio tempo, uma sensação de poder que, para muitos, soa como o sonho da autonomia total. Mas existe um detalhe sombrio escondido nessa aparente liberdade. Quando o silêncio se prolonga e a rotina perde o sentido, a solidão deixa de ser escolha e passa a ser prisão. É aí que a pessoa descobre que a pior forma de cativeiro é aquela construída com as próprias mãos. Pense nas noites em que o barulho do mundo desaparece e sobra apenas o som dos seus pensamentos. É nesse instante que a mente revela o que você mais teme encarar. Os vazios que tentou disfarçar com distrações, as promessas quebradas, as versões de si mesmo que ainda não tiveram coragem de amadurecer. A solidão, quando mal conduzida, não liberta. Ela te desmonta, te confronta e te obriga a olhar para aquilo que você sempre tentou fugir. Mas, quando bem compreendida, ela se torna a arena onde as pessoas comuns se perdem e os raros se encontram. O estoicismo ensina que o isolamento não precisa ser um castigo, mas um campo de treinamento. Marco Aurélio viveu boa parte de sua vida cercado de responsabilidades e mesmo assim dizia: recolhe-te em ti mesmo. Nenhum refúgio é mais tranquilo e sereno que a tua própria alma. Essa é a chave. Enquanto muitos fogem da solidão, o sábio se refugia nela para se fortalecer. O que para uns é silêncio sufocante, para outros é o som da reconstrução. Agora imagine, e se o seu maior inimigo não fosse a solidão em si, mas o modo como você a encara? E se o que te prende não fosse a ausência de pessoas, mas a falta de propósito, de direção e de domínio sobre a própria mente? É isso que este vídeo vai te mostrar. Os 10 erros fatais que pessoas solitárias cometem sem perceber e como a sabedoria estoica oferece o mapa para escapar dessa prisão invisível. Este é o momento de encarar a verdade que muitos evitam. Viver sozinho não é sinônimo de força. A força está em aprender a conviver com o próprio silêncio sem se perder dentro dele. O desafio começa agora. Há uma diferença brutal entre estar só e ser escravo da carência. Muitos confundem as duas coisas, acreditando que sentir falta de alguém é o mesmo que precisar de alguém para existir. A solidão, quando mal compreendida, transforma-se em um espelho distorcido. Em vez de revelar quem você é, mostra apenas o vazio que tenta esconder. É nesse reflexo que nascem comportamentos autodestrutivos, noites gastas rolando redes sociais, mensagens enviadas para pessoas que já não acrescentam nada, relacionamentos rasos criados apenas para silenciar o medo de ficar consigo mesmo. A verdade é que quem busca incessantemente companhia o faz não por amor, mas por fuga. Fuga do próprio silêncio, das próprias dúvidas, do desconforto de se encarar. O estoicismo ensina o oposto. É no momento em que você permanece firme diante da ausência que descobre sua verdadeira presença. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como quer, deseje que aconteçam como são. Quando você para de lutar contra a realidade e aprende a acolher o que é, a carência perde força e o controle volta para suas mãos. Quem entende isso, deixa de mendigar atenção e começa a oferecer valor. Ele não depende mais de mensagens para sentir-se importante, nem de companhia para sentir-se completo. Aprende a preencher o próprio espaço com propósito, leitura, treino, aprendizado, silêncio e construção. A solidão, antes um castigo, passa a ser uma aliada, uma oficina onde ele lapida o próprio caráter. Pense nisso. Quando você procura desesperadamente alguém para curar seu vazio, entrega o poder de te destruir à primeira pessoa que decidir ir embora. A dependência emocional é uma prisão disfarçada de amor. A liberdade real nasce quando você consegue dizer: eu me basto, mas escolho compartilhar. Essa é a diferença entre o carente e o completo. O primeiro vive implorando migalhas de afeto. O segundo constrói sua própria mesa. No fim, o estoico entende que o amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da abundância. Só quem está inteiro pode oferecer algo que realmente valha. E quem aprendeu a estar só com dignidade, nunca mais aceita estar com alguém por desespero. Quando você vive sozinho, ninguém te cobra.
Não há horários impostos, não há olhares de reprovação, não há vozes te lembrando das responsabilidades. À primeira vista, isso parece um privilégio. Afinal, a liberdade total é o sonho de muitos. Mas é exatamente aqui que o declínio começa. Sem perceber, o solitário começa a negociar consigo mesmo. Acorda um pouco mais tarde, adia uma tarefa, troca o treino por um vídeo qualquer, o livro pela distração. E quando se dá conta, a liberdade que tanto valorizava virou desordem. O tempo, que antes era abundante, tornou-se o inimigo. O estoicismo ensina que a disciplina é a mais alta forma de liberdade. Sêneca dizia: nenhum ser é livre se não for senhor de si mesmo. Isso significa que a verdadeira autonomia não está em fazer o que quiser, mas em dominar os próprios impulsos. O indivíduo que não impõe regras a si é governado pelo prazer imediato, e isso é escravidão disfarçada de independência. A disciplina é a muralha que protege a mente do caos, o escudo contra a procrastinação e o desânimo. Quando você vive só, não há testemunhas do seu esforço, e é aí que o caráter é testado. É fácil manter-se firme quando alguém observa, mas o verdadeiro poder está em continuar, mesmo quando ninguém está vendo. A rotina disciplinada não precisa ser rígida como ferro, mas firme como rocha. Acordar cedo, alimentar-se bem, cuidar do corpo, estudar algo novo, revisar o próprio dia antes de dormir. São pequenos atos diários que constroem uma fortaleza invisível, aquela que te mantém de pé quando o mundo parece ruir. Sem disciplina, você se fragmenta. Acorda sem direção, vive à deriva, e a mente, sem um propósito, começa a fabricar tormentos. O vazio se enche de culpa e o silêncio se torna insuportável. Mas quando ele retoma o comando, quando decide ser seu próprio mestre, a solidão deixa de ser um fardo e se transforma em território fértil para o crescimento. Ou você governa sua rotina, ou ela te engole. Quem domina a si mesmo não precisa de motivação, precisa apenas de clareza. E essa clareza nasce da constância. A disciplina é o que separa os que sonham dos que constroem. É o que transforma o isolamento em um treinamento silencioso para a grandeza. A maioria das pessoas teme o silêncio mais do que o fracasso. O barulho constante do mundo, notificações, vozes, música, telas, serve de anestesia para algo muito mais profundo: o medo de se ouvir. Quando o som externo cessa, o interno grita. E é aí que muitos correm. Buscam conversas vazias, distrações rápidas, qualquer ruído que impeça o confronto com seus próprios pensamentos. Mas o estoicismo ensina que o silêncio não é o inimigo, é o mestre. Marco Aurélio escreveu: recolhe-te em ti mesmo. Em parte alguma encontrarás um refúgio mais calmo e mais tranquilo do que em tua própria alma. Quem não suporta o silêncio está sempre fugindo de si. Ele vive preso em uma prisão sonora, onde o barulho mascara o caos interno. No entanto, o silêncio não destrói, ele revela. Revela as fraquezas, as verdades esquecidas, os desejos que você tenta esconder até de si mesmo. É nesse espaço sem distrações que a mente se organiza, que a confusão dá lugar à clareza e que as decisões ganham peso e propósito. Fugir do silêncio é, portanto, fugir da chance de se reconstruir. O estoico vê o silêncio como uma forja. Ele entra nele como quem entra em uma sala de treino. Lá dentro, enfrenta seus medos, revisa suas ações, entende seus impulsos e emerge mais forte. É nesse estado de quietude que nasce o verdadeiro autodomínio. Enquanto os outros se perdem na necessidade de ser ouvidos, o indivíduo raro aprende a escutar o mundo, a razão e a si mesmo. A virada acontece quando você deixa de associar o silêncio à solidão e passa a vê-lo como disciplina mental. É no silêncio que o caos se transforma em direção. É nele que a alma aprende a respirar. Quando você silencia o mundo, o ruído dentro de si perde poder. E, de repente, aquilo que parecia vazio se torna plenitude. Então pergunte-se: quantas verdades você tem evitado ouvir por medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos? O silêncio é desconfortável porque mostra o que precisa ser curado. Mas é justamente por isso que ele liberta. Aquele que domina o silêncio domina o mundo, porque aprendeu a viver em paz, mesmo quando tudo ao redor grita. Viver sozinho
pode facilmente se transformar em um convite ao desleixo. Sem ninguém para cobrar ou notar, as pequenas concessões passam despercebidas. O treino que foi adiado, a refeição improvisada, a madrugada que virou hábito. Aos poucos, o corpo deixa de ser um aliado e se torna um peso. E o que muitos esquecem é que a mente e o corpo são fios de um mesmo tecido. Quando um enfraquece, o outro cede. O estoicismo sempre enxergou o corpo como instrumento da virtude. Sem vigor físico, a razão perde força. Sem cuidado, o espírito se turva. Sêneca alertava: nenhuma alma floresce sem um corpo saudável. Negligenciar o corpo é abandonar o próprio templo. É como tentar filosofar em meio à poeira e ao cansaço, esperando lucidez em um organismo intoxicado pela preguiça e pelo excesso. A disciplina mental começa no físico, na postura ao acordar, no alimento que escolhe, no fôlego que sustenta o pensamento. Quem vive sozinho e despreza essa conexão, cava lentamente o abismo do desânimo, acreditando que o problema é emocional quando, na verdade, é metabólico. A mudança vem quando ele entende que autocuidado não é vaidade, é estratégia. Cuidar da alimentação, manter o corpo em movimento, descansar com qualidade, esses são atos de respeito consigo mesmo. Um corpo treinado é uma mente protegida. O suor de hoje é o antídoto contra a apatia de amanhã. O estoico trata o exercício como um ritual sagrado. Cada repetição é um lembrete de que ele ainda tem domínio sobre si. Cada respiração ofegante é uma afirmação de que está vivo e disposto a lutar. E não se trata apenas de força física, mas de presença. Quem é disciplinado sente-se mais lúcido, mais desperto, mais consciente das próprias escolhas. A energia que vem do corpo bem cuidado é o combustível da mente estratégica. Por isso, enquanto o mundo romantiza o cansaço e a entrega ao prazer, o estoico faz do autocuidado uma forma silenciosa de resistência. A verdade é simples. Quem não cuida do corpo se torna prisioneiro da própria fraqueza. E o indivíduo fraco, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, é um alvo fácil para a dúvida, o medo e o desânimo. A filosofia começa quando o corpo se levanta. Cuidar de si é o primeiro ato de sabedoria. A solidão tem o poder de ampliar os ecos da mente. Quando o barulho do mundo se cala, o passado sussurra. E para muitos, esse sussurro se transforma em corrente. Recordações de erros, perdas e culpas antigas começam a ocupar o presente, como fantasmas que não sabem que já deveriam ter partido. A pessoa solitária, sem distrações, tende a revisitar constantemente os próprios fracassos, reencenando dores antigas como se pudesse reescrevê-las pela repetição. Mas o estoicismo é implacável em sua sabedoria. Não é o que te acontece, mas como reagimos ao que acontece que importa, dizia Epicteto. Passado é um livro já fechado. Insistir em abri-lo apenas destrói as páginas que ainda restam para escrever. A armadilha está em acreditar que a lembrança é justiça, quando na verdade é punição. O ressentimento, o arrependimento e a culpa são formas elegantes de autopunição. Parecem profundidade, mas são apenas estagnação. Enquanto o homem rumina o que já não pode mudar, desperdiça a energia que poderia usar para reconstruir. A vida se transforma em uma repetição mental do que já acabou. E o presente, o único tempo realmente vivo, se torna um mero espectador do que foi. A visão estoica surge quando se compreende que o passado não é um fardo, mas um professor. Cada erro cometido é um instrutor disfarçado. O sábio não o renega, mas o observa, aprende e segue em frente. O perdão, por si e pelos outros, não é fraqueza, é libertação. Ele encerra ciclos invisíveis que consomem a mente e abre espaço para um novo tipo de poder, o poder de estar inteiro no agora. Quem domina essa arte aprende a agradecer até pelas feridas. Ele entende que o sofrimento foi o preço da lucidez e que a dor, quando compreendida, deixa de ser dor para se tornar direção. Marco Aurélio afirmava: a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Quem aceita o passado como parte do processo não vive mais acorrentado, ele caminha com leveza. No fim,
A solidão só se torna tortura quando você a povoa com memórias que deveriam estar em paz. O indivíduo estoico olha para trás apenas o suficiente para aprender, nunca para se punir, porque a vida não pede que você apague o que viveu, mas que finalmente tenha coragem de continuar. Mesmo na solidão, há quem continue vivendo como se o mundo inteiro o observasse. O indivíduo moderno pode estar sozinho em seu quarto, mas sua mente ainda é refém do olhar alheio, medindo valor por curtidas, relevância por mensagens e autoestima por aprovação. Essa é uma das mais sutis prisões da era contemporânea. Buscar validação até quando ninguém está por perto. E quanto mais ele tenta provar algo para os outros, mais se afasta de si mesmo. O estoicismo, porém, corta esse ciclo pela raiz. Marco Aurélio advertia: é loucura buscar a aprovação de quem não se aprova a si mesmo. A sabedoria começa quando você entende que o aplauso não enriquece e a crítica não empobrece. Apenas revelam o quanto ele ainda se importa. A solidão é o espelho perfeito para essa dependência invisível. Quando não há plateia, você sente pânico, porque percebe que toda a sua identidade se sustentava em olhares externos. Ele se sente vazio não por estar só, mas porque nunca aprendeu a ser inteiro. E é aí que a filosofia estoica se torna um antídoto poderoso. O sábio vive de acordo com seus princípios, não com as opiniões voláteis do público. Ele entende que a coerência é mais valiosa que a aceitação e que ser autêntico é o único caminho para a paz. A mudança acontece quando você percebe que a aprovação externa é uma moeda instável. Hoje, a sociedade o exalta, amanhã o descarta. Quem vive para agradar morre ao primeiro sinal de rejeição. Mas quem vive com base em seus valores constrói algo inabalável, uma integridade que não depende de aplausos. O estoico não precisa ser visto para saber quem é. Sua força é silenciosa, sua segurança é interna e sua liberdade começa exatamente onde termina a necessidade de ser compreendido. Imagine o poder de caminhar sem se justificar, de tomar decisões sem precisar explicar, de existir sem se moldar à expectativa dos outros. Isso é soberania emocional. Isso é independência real. Quando a pessoa solitária alcança esse estado, a solidão deixa de ser vazio e passa a ser território, o espaço sagrado onde ele habita em paz com a própria consciência. No fim é simples. Ou você vive para ser admirado, ou vive para ser verdadeiro. A multidão pode te aplaudir hoje e te esquecer amanhã, mas o respeito por si mesmo, esse ninguém pode tirar. Quem entende isso, deixa de ser um ator e se torna autor. E o palco da vida finalmente deixa de ser uma prisão. A solidão mal administrada é terreno fértil para a rendição aos impulsos. Quando ninguém observa, o prazer rápido se disfarça de consolo. Uma comida a mais, uma bebida a mais, um vídeo a mais, pequenas recompensas diárias, mas que somadas constroem o grande inimigo, a mediocridade. O indivíduo solitário, em busca de alívio, troca a dor do esforço pelo conforto momentâneo e, sem perceber, começa a enfraquecer o músculo mais importante que possui, a vontade. O estoicismo, porém, ensina que a virtude não nasce do prazer, mas da resistência a ele. Sêneca dizia: nenhuma pessoa é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe foi permitido provar a si mesmo. O prazer é enganoso porque oferece uma vitória fácil, e vitórias fáceis não transformam ninguém. É nas pequenas renúncias que você se fortalece, e é na repetição dos prazeres que ele se corrompe. Quem vive apenas para se sentir bem, inevitavelmente se tornará escravo do que o faz escapar da dor. O estoico, ao contrário, compreende que o desconforto é mestre. Ele o busca, o encara e o transforma em combustível. Cada vez que ele escolhe o dever em vez do desejo, o crescimento em vez da distração, a virtude em vez do vício, ele se aproxima da verdadeira liberdade. A virada começa quando você percebe que a satisfação instantânea cobra juros altos. O prazer momentâneo traz culpa, arrependimento e enfraquecimento. A recompensa, adiada por outro lado, constrói domínio, caráter e clareza. Viver de modo estoico é escolher o caminho estreito que forma gigantes, não o largo que cria dependentes.
É trocar a dopamina fácil pelo orgulho silencioso de quem venceu a si mesmo. Quem domina seus impulsos descobre que o prazer, quando não é senhor, pode ser servo. Ele não precisa eliminar o desejo, mas colocá-lo sob comando. Comer, dormir, divertir-se, tudo isso pode coexistir com a sabedoria, desde que o prazer não dite o rumo da vida. O estoico entende que cada tentação é um teste, ou ele se entrega e afunda, ou resiste e ascende. No fim, a escolha é sempre a mesma: ser governado pelos instintos ou ser o governador de si. Quem busca o conforto constante jamais conhecerá a verdadeira paz, porque sua mente dependerá do próximo estímulo para suportar o vazio. Mas aquele que aprende a suportar o desconforto encontra algo muito maior do que prazer: encontra poder. Poucas coisas te destroem tão silenciosamente quanto a ausência de propósito. Quando não há um porquê, qualquer caminho parece certo, e é exatamente isso que o torna perigoso. A solidão, sem direção, transforma-se em apatia. Os dias passam, mas nada realmente acontece. Acordar, trabalhar, comer, dormir, uma sequência mecânica que dá a ilusão de vida, mas carece de sentido. A pessoa sem propósito se torna espectador da própria existência, sempre esperando que algo ou alguém o desperte. Mas o estoicismo ensina que o sentido não se encontra, ele se constrói. Sêneca dizia: a vida, se bem usada, é longa o suficiente. O problema é que muitos apenas a arrastam, sem nunca se comprometer com nada que os torne melhores. A falta de propósito é o ponto cego do indivíduo moderno. Ele busca motivação quando o que precisa é direção. Quer inspiração, mas foge da disciplina que dá forma aos sonhos. E o resultado é previsível: ansiedade, desânimo e uma sensação de estar constantemente perdido. O estoico, por outro lado, entende que a existência precisa de eixo. Ele vive conforme um princípio, um ideal maior que o próprio conforto. É isso que o impede de se dissolver no tédio e o faz suportar as dores inevitáveis com dignidade. A virada acontece quando você deixa de esperar o momento certo e passa a criar propósito nas pequenas ações. Propósito não é uma epifania, é um compromisso diário. Está em cumprir o que prometeu a si mesmo, em fazer bem feito o que é simples, em agir com virtude, mesmo quando ninguém observa. Marco Aurélio lembrava: pare de discutir o que é uma boa pessoa, seja um. Essa frase resume o espírito estoico: menos discurso, mais ação. Quem vive por propósito deixa de ser guiado por emoções voláteis. Ele acorda com clareza, não com pressa. Age por dever, não por distração. Seu trabalho ganha peso, seu tempo ganha valor, e até a solidão se torna produtiva. Um campo de planejamento para o que ainda será construído. Ele entende que a vida é curta demais para ser desperdiçada com trivialidades, e longa o suficiente para quem a usa com intenção. No fim, viver sem propósito é morrer lentamente sem perceber. A solidão, quando guiada pela missão, fortalece, mas quando guiada pelo vazio, corrói. O homem estoico escolhe a primeira opção, porque ele sabe que, enquanto muitos esperam encontrar sentido no mundo, os raros criam o seu próprio. O orgulho é uma armadilha silenciosa, uma máscara que usamos para esconder a própria fragilidade. E quanto mais solitário ele se torna, mais essa máscara se fixa. Sozinho ele acredita que não precisa de conselhos, que já sabe o suficiente, que pode vencer qualquer batalha sem ajuda. Mas o que ele chama de força é, na verdade, medo de admitir que ainda há o que aprender. O orgulho é o veneno que paralisa o crescimento, porque transforma o erro em ameaça e o aprendizado em humilhação. Sêneca dizia: aquele que pensa saber tudo ainda nem começou a aprender. A sabedoria começa quando você tem coragem de se curvar diante daquilo que ignora. A pessoa orgulhosa vive cercado de certezas frágeis. Ele se defende das críticas como quem protege um castelo feito de areia. Rejeita conselhos, evita feedbacks, ridiculariza o que não entende. E assim, lentamente, constrói a própria ruína. O estoico, em contrapartida, reconhece que o aprendizado é infinito. Ele entende que cada pessoa, até mesmo a mais simples, pode ser espelho de uma virtude que ainda não desenvolveu. Ele ouve, observa
reflete, não porque duvida de si, mas porque sabe que a mente aberta é a ferramenta dos sábios. A mudança acontece quando você entende que humildade não é submissão, mas poder sobre o próprio ego. Admitir que não sabe é um ato de coragem, não de fraqueza. Pedir ajuda, ouvir conselhos, revisar suas convicções, tudo isso exige mais bravura do que continuar fingindo que é invencível. A verdadeira força está em aprender com qualquer um, em qualquer situação, e em mudar de rota quando a razão assim exige. O orgulho grita, a sabedoria escuta. Quem se desarma do orgulho se torna invencível, porque nada o ofende, nada o limita e nada o impede de evoluir. Ele entende que o erro é parte do processo e que cada crítica pode ser uma bússola disfarçada. A solidão, nesse contexto, deixa de ser um eco de autossuficiência e passa a ser um espaço de estudo, de reflexão e de expansão. O sábio é humilde porque conhece o tamanho do universo e, diante dele, reconhece o quanto ainda falta descobrir. No fim, o orgulho é a muralha que separa a pessoa comum da pessoa rara. O primeiro prefere parecer forte, o segundo prefere se tornar forte. O orgulho alimenta a ilusão da superioridade, mas a humildade revela o verdadeiro domínio, aquele de quem não precisa vencer ninguém para continuar crescendo. A maioria das pessoas teme a solidão como se ela fosse uma punição, uma sentença de isolamento imposta pela vida. Mas o estoicismo revela uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A solidão é um espelho, não uma cela. Ela não te aprisiona, te confronta. Mostra sem filtros quem você realmente é, quando as máscaras caem e os aplausos cessam. É nesse silêncio que a verdade vem à tona. Se você não suporta estar consigo mesmo, não é a solidão o problema, é a companhia. Quem enxerga a solidão como castigo, gasta sua energia tentando escapar dela. Liga a televisão, busca distrações, procura qualquer ruído que preencha o vazio. Mas quem a entende como chamado, faz o oposto. Ele mergulha fundo, porque sabe que é ali, entre o silêncio e o desconforto, que o caráter é lapidado. Marco Aurélio dizia: a dificuldade mostra o homem a si mesmo, e a solidão é exatamente isso, uma dificuldade disfarçada de oportunidade. Ela separa os que afundam dos que aprendem a nadar. A virada acontece quando você deixa de perguntar por que estou sozinho e passa a questionar quem posso me tornar enquanto estou aqui. A solidão não é ausência, é terreno fértil. É o espaço onde a mente se fortalece, onde a fé se testa, onde a disciplina cria raízes profundas. Ela é o campo de batalha interno, onde a pessoa comum se quebra e a pessoa rara se ergue. Quando o solitário começa a compreender isso, tudo muda. Ele para de lutar contra o que sente e começa a transformar o sentimento em direção. Usa o tempo livre para se refinar, o silêncio para pensar, o vazio para criar. Cada instante de isolamento se torna uma etapa de treinamento, uma fase necessária antes de qualquer conquista verdadeira. É como a semente que precisa da escuridão da terra antes de tocar a luz. A reflexão final é inevitável. A solidão não veio para te castigar, mas para te preparar. Ela é o intervalo entre quem você era e quem você está destinado a ser. A pessoa que entende isso nunca mais a teme. Ele a honra, porque percebe que, por trás do aparente vazio, há um propósito maior, o de se tornar alguém que, mesmo em silêncio, é completo. E esse, no fim das contas, é o verdadeiro estoicismo, a arte de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a paciência, a disciplina e a sede de sabedoria que te trouxeram até o final deste vídeo. Isso mostra que dentro de você existe algo maior, um espírito que se recusa a viver no automático e que busca se aperfeiçoar a cada dia. Essa jornada de autodomínio e clareza mental é exatamente o caminho dos grandes pensadores estoicos, daqueles que entenderam que a verdadeira liberdade está em dominar a si mesmo. E se você quer dar o próximo passo nessa caminhada de sabedoria, convido você a conhecer o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, disponível aqui na descrição. Nele, eu reuni lições profundas, práticas e transformadoras
que vão te ajudar a aplicar os ensinamentos estoicos no dia a dia para alcançar paz interior, força mental e propósito verdadeiro. É um guia direto, feito para quem quer deixar de apenas refletir e começar a viver com consciência e poder. Agora, quero te ouvir. Deixe nos comentários o que mais te marcou neste vídeo. Qual dessas lições tocou mais fundo em você? E se não souber o que escrever, apenas digite gratidão. Assim saberei que você ficou até o final e faz parte desse grupo raro de pessoas que busca evolução genuína. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo reflexões e mensagens edificantes como esta. E se você quiser contribuir ainda mais com o canal, considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro. Lá você vai encontrar condições e vantagens exclusivas para quem quer apoiar e fortalecer esse conteúdo que transforma vidas. E antes de ir, deixaremos aqui na tela 2 vídeos recomendados com novos conhecimentos e reflexões que podem realmente mudar a forma como você enxerga o mundo e como você enxerga a si mesmo. Continue a jornada. O caminho da sabedoria é longo, mas cada passo te aproxima da melhor versão de quem você pode ser. Nos vemos no próximo vídeo.